Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a todos nós, nos envolva na sua luz de amor, de paz. Que Jesus também nos envolva a todos nós. Que o trabalho que nós estamos realizando aqui hoje é em nome de Jesus. E, portanto, ele sempre disse, que quando 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele aqui estaria. Então, com certeza, ele está aqui com a gente. Nós temos a primeira parte do trabalho aí que nós vamos terminar, a questão de trabalho que nós começamos a semana passada. E temos depois a segunda parte da mesa, onde eu peço a todos vocês, aí o trabalho de todos é importante nesse momento, porque a gente recebe entidades ali em dificuldades muito grandes. Então eu peço que todos fiquem em oração por eles, para que eles possam encontrar o caminho deles, para que Deus e Jesus possa abrandar o coração deles também. Então esse trabalho é muito importante, nessa hora aí de todos participarem. E a mesma forma no passe. Aquele que tiver algum problema, peça a Jesus, ou que tem algum familiar, algum conhecido que esteja com problema também, mentalize ele, mentalize a casa de vocês, tá bom? Para que os espíritos possam, depois da reunião, atender todos nós. Então vamos começar, Ed? Boa noite a todos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, capítulo 3, concluindo hoje a Lei do Trabalho. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil, segundo suas faculdades. Aí eu coloquei 2 fotos aí para ilustrar 2 situações totalmente diferentes. Ele fala ali que Deus condena apenas aquele que a existência é voluntariamente inútil, ou seja, aquele que realmente não quer saber de nada, Mas aqui nós temos uma pessoa que tem uma deficiência mental. E ele não tem, percepção de nada, da razão, de nada, Então é difícil para ele tomar alguma decisão e para ele poder trabalhar. Mas também ele serve de instrumento para aquele que tem que cuidar dele. Então imagine só, nós falamos a semana passada, que a gente está aqui por uma questão de expiação e por uma questão para desenvolver a nossa inteligência também, nossa moral, essas coisas todas. Então imagine uma pessoa tendo que cuidar de uma pessoa numa situação dessa. O quanto ele não tem que se desenvolver na inteligência, no amor, na compaixão, na compreensão, porque é muito difícil cuidar de uma pessoa dessa. E ele não tem realmente noção de nada. Então, a pessoa que cuida dele é que tem que fazer tudo por ele. E é uma prova que ela pode estar passando. Pode ser uma expiação. É sempre uma prova, mas a prova não é expiação. A prova é, por exemplo, vamos dizer que a pessoa que está cuidando dele precisasse passar por uma situação dessa para poder evoluir algumas coisas. Ele pode ter sido um voluntário para vir desse jeito, para poder ajudar aquela pessoa a evoluir. De acordo com o que ela fosse trabalhar com ele, ela ia conseguir evolução espiritual. Então, não dá para a gente julgar as coisas, ou é isso ou por causa daquilo, ou coisa assim. Então, de qualquer maneira, uma pessoa nessa condição, ele realmente não tem como trabalhar. Então, as pessoas têm que trabalhar por ele, têm que sustentar ele. Vamos pegar lá o outro lado, Stephen Hopkins. Ele teve esclerose lateral amiotrófica. Com 21 anos, se não me falha a memória, já começou a manifestar isso nele, E ele acabou perdendo os movimentos todo do corpo. Todo. E a única coisa que ele movimentava ali na cadeira de roda era o músculo da bochecha, que ele usava para poder manusear a voz, essas coisas todas ali no computadorzinho dele, na tela, que eu não sei exatamente como funcionava, eu sei que foi a Intel que desenvolveu, depois desenvolveu um outro sistema que ele acompanhava com os olhos as coisas e o sistema interpretava o que ele estava lendo, falava, essas coisas. E ele preferiu o da bochecha. Então veja só, ele não tinha movimento nenhum praticamente no final da vida dele. E o que foi esse homem? O que ele tinha de mente? O que ele desenvolveu? Na faculdade de Oxford, ele ocupava um cargo lá, que eu não vou lembrar exatamente como é que chama, mas, por exemplo, só gente como Newton ocupou esse cargo. Então, ele era inteligentíssimo, Mas ele tinha toda essa dificuldade dele. Mas toda essa dificuldade dele não foi motivo para que ele ficasse obsoleto, ficasse parado, vivendo nas custas dos outros, Então ele foi útil até o final da vida dele, e muito útil, Era uma cabeça privilegiada, um dos grandes físicos que tivemos aqui na humanidade. Físico, matemático, astrônomo, ele era, uma inteligência muito, muito privilegiada,
e não trabalhou, não deixou de trabalhar por causa da deficiência dele, foi atrás. Enquanto que tem uns aí que não tem deficiência nenhuma, que a gente sabe, que a gente vê, e que ele simplesmente não quer porque não quer. A semana passada eu falei de um caso aqui, até falei o nome errado, Adele, acho que eu falei. Não é Angele o nome dela. Era uma moça que foi freira numa época, já era no convento, ela já não tinha vontade de fazer nada, já abusava das outras, assim, aproveitava das outras, né, para fazer as coisas. Depois reencarnou como uma mãe de família, que era aí Angele, e ela também não fazia nada, não cuidava dos filhos, não queria saber de nada, tudo na mão da criada, tal. Desencarnou, o Kardec fez uma entrevista com ela, está no livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, e daí começou que a situação dela estava difícil, tal. E aí propuseram para ela, vamos fazer uma oração, a gente faz uma oração junto. Ah, não, isso é muito cansativo. Até para fazer uma oração ela achava cansativo. Então, existem espíritos desse tipo, que qualquer coisinha é motivo para ele não trabalhar ou viver nas costas de outro, né? Então temos que seguir o exemplo do Stephen Hopkins nesses casos. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por sua afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é, muito frequentemente, desconhecido da vossa sociedade atual. Essa última frase aí é pesada. Os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente. E o pior, né? Frequentemente desconhecido na vossa sociedade. O pai, quando ele vira pai ou mãe, né? Vamos falar pai e mãe aí, né? Só pai, né? Eles fazem de tudo pelo filho. Se desdobra, trabalha o tempo que tiver que trabalhar. Às vezes trabalha de noite para poder criar, para poder dar uma condição boa para ele, uma educação boa, para ele poder sair bem na vida amanhã lá na frente. Então, assim, não tem enrosco. Ele vai e faz o que tem que fazer para cuidar do filho. Mas aí o pai chega na idade, às vezes não tem mais força para trabalhar, então depende do filho cuidar do pai. É isso que ele está falando ali. Tem que cuidar do pai, assim como o pai cuidou do filho. Né? E às vezes a gente já ouviu falar no ditado popular, né? Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Então é mais ou menos isso. E às vezes o idoso chega numa certa idade, ele não tem mais forças, né, coitado? Nós vamos ver mais para frente até onde ele tem que trabalhar. Né? Então ele não tem mais força, não tem mais condição de trabalhar, ou o mercado de trabalho já não aceita mais ele pela idade, fica naquela situação. Aí o filho não quer saber porque tem lá seus problemas, a família dele, o outro também não quer, o outro não quer. Quer dizer, o coitado fica jogado aí à sorte, vamos dizer assim, né? Ou à boa vontade de algum outro que possa ajudá-lo. A gente vê muitos casos desse tipo, né? E o que ele está falando é isso aí, né? Que ele criou o amor filial justamente para que a família se unisse, trabalhasse unida. Né? Às vezes ele tem 2 ramos de negócio diferentes, 2 irmãos ou irmãs, sei lá, tem 2 ramos de negócio diferentes. Não é porque um está indo para um lado ou para o outro, não quer saber o que está passando com o outro, ou que não está nem aí com o outro. Não, tem que conversar, tem que se ajudar, o que está acontecendo, eu tenho uma ideia, porque você não faz assim, ou porque você não faz assado. Ou, sabe, tem que arrumar esses mecanismos de se ajudar mutuamente. É para isso que tem o amor filial, é o que ele está falando, né? E principalmente cuidar do pai, ou trabalhar pelo pai e pela mãe também, porque é obrigação da gente, não tem jeito. O repouso, depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para elevar-se acima da matéria. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. É isso aí, vamos começar pelo final. O limite das forças. Né? Às vezes a gente, como é que chama? Workaholic, né? Workaholic que chama. Aquele cara que trabalha, só quer saber de trabalho. O camarada começa de manhã trabalhando, vai até a noite no escritório trabalhando, e quer dizer, esqueceu da vida particular dele. É o que está falando ali em cima depois, né? Tem que ter o repouso para reparar o corpo, porque o corpo uma hora vai sentir. Enquanto a gente é novo, tal, a gente aguenta muita coisa, né? Mas vamos dizer que a gente fica nesse ritmo por muito tempo. Lá na idade um pouco mais avançada, a gente vai sentir os exageros que fizemos lá atrás. Então a gente tem que ter esse espaço. E ele fala ali que é necessário dar ao corpo mais liberdade, a inteligência
para elevar-se acima da matéria. O que eu entendi aí? A gente pega uma questão do Livro dos Espíritos, eu acho que é 919. Acabei de ver agora, né, Ed? Acho que é 919. Eles perguntam lá, o Santo Agostinho fala, né, como é que a gente tem que proceder. Então, o Santo Agostinho começa a explicar que ele, no final do dia, ele parava, revia todos os atos dele, onde ele tinha errado, o que ele deixou de fazer que ele podia ter feito, se ele tinha magoado alguém. Então, ele faz um relato todo grande lá, como que ele procedia. É justamente o que a gente teria que fazer ali, no hora do descanso. Então, chegou a hora do descanso, peraí, vamos pensar, ele fala ali, né, que é para elevar-se acima da matéria. Então, elevar-se acima da matéria, vamos cuidar da parte espiritual. Então, o que é? Vamos pensar, o que nós temos de bom? Nós ofendemos alguém? Nós deixamos de ajudar alguém que a gente poderia ter ajudado? Então, começar a pensar por aí, para pensar um pouco mais na evolução espiritual da gente. Então, isso é para isso que serve um pouco o repouso. E o repouso também, a gente pensa aqui, mas não é só aqui. No plano espiritual também tem que ter. Eles têm o trabalho lá, o sistema de remuneração deles, que é o bônus horas, né? Eles têm um bônus de acordo com o número de horas que trabalha. Mas a gente vai ver, por exemplo, o André Luiz, quando começou a trabalhar lá nas câmeras de retificação, ele queria trabalhar, mas chegou um momento que não, está na hora de descansar. Então tem a hora do descanso, tem a hora do lazer lá no plano espiritual, né? Tudo isso daí tem que ter, é obrigatório ter. Não dá para ir outro espírito, não tem o corpo físico para cansar, mas tem a mente, né? Então, pode pensar em outra coisa, pode pensar numa evolução, algum planejamento de alguma coisa para fazer, de alguma forma diferente de tratar. Então, é para isso que serve o descanso. O descanso tem que existir por causa disso. Para a gente, principalmente, dar descanso ao corpo e, principalmente agora, né? Não antes, mas temos que dar descanso ao corpo e, principalmente, a gente cuidar da parte espiritual. Ver onde a gente errou, o que a gente podia ter feito diferente e tentar evoluir um pouco mais espiritualmente. O que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Hoje a gente vê bastante isso, né? Antigamente, a gente tinha a questão de escravos, né? Da escravidão. O cara era escravo. Então ele tinha que trabalhar e, de acordo com o senhor lá, a coisa não era fácil, né? Então tinha a época da escravidão. Hoje tem o trabalho, é remunerado, tudo, mas tudo tem um limite. Antigamente, a coisa era um pouco mais normal, vamos dizer assim. Mais de uns tempos para cá, eu até peguei uma fase disso. O que as empresas querem hoje? Menos pessoas que trabalhem mais. Então, normalmente é isso. Vão exigindo mais do funcionário, e daí corta funcionário e sobrecarrega aquele lá, a ponto da pessoa ficar doente, a ponto da pessoa não aguentar mais e ter que sair do emprego porque não está suportando, né? Então, assim, isso não é legal, né? E ele fala ali, vai ter que responder depois. Responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos. É como se fosse, não seria uma escravidão, mas assim, a pessoa precisa do trabalho, às vezes o patrão, ou o chefe, quem quer que seja, ele está por cima, né? Às vezes a gente dá o poder para uma pessoa, a gente consegue conhecer de fato quem é aquela pessoa. Então, assim, ele tem o poder, ele se acha o dono do mundo e começa a exigir demais do outro, humilhar o outro, fazer o outro sofrer por qualquer motivo, né? Sei lá, às vezes não vai com a cara dele, né? Ou eles não têm afinidade, mas ele tem o cara lá como funcionário, às vezes quer apertar ele para pedir demissão. Ou, enfim, ele tem uma série de motivos que ele pode estar abusando da boa vontade daquele funcionário. E o coitado do funcionário precisa trabalhar, precisa levar alimento para casa, precisa uma série de coisas. Então ele às vezes se sujeita a esse ponto. E emprego não é fácil, né? Às vezes ele não consegue sair, ele tem que ficar se sujeitando àquilo, porque pensa na família, pensa nos filhos, mas esse camarada vai responder. Porque ele tem que pensar, que nem Jesus falou, né? Para a gente fazer ao próximo aquilo que a gente quer que faça a nós mesmos. Então aquele chefe tinha que pensar, se de repente ele tivesse no lugar dele, ele ia gostar daquilo lá, que fizessem aquilo com ele. Então, assim, é um negócio para se pensar, mas é aquela história do poder, né? Às vezes a pessoa tem o poder, ele se acha o dono, né, do mundo e pode fazer o que quer. Mas um dia a conta chega para ele, né? Como é que fala? O plantio é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, uma hora ele vai colher também. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve fazer as vezes desta.
é a lei da caridade. Tá aí, o homem na velhice, né, nós falamos um pouquinho, ele tem direito ao repouso, né? Ele não é obrigado, né, a não ser segundo as suas forças, que ele está falando ali, mas às vezes o coitado já não tem mais força. Mas quantos a gente não vê na rua, né? Fala a verdade, você anda pela rua, cidades grandes principalmente você vê também, muitas pessoas de idade, coitado, já não tem muita força, mas ele tem que trabalhar por vários motivos, né? Às vezes você vê um senhorzinho de idade puxando um carrinho, puxando um negócio, coitado, né? Você fala, já não tem tanta força e está daquele jeito lá, né? Tendo que trabalhar duro ainda, pesado. Então, assim, é uma coisa muito triste. Mas qual é a condição da família? Família não tem condição, ele não tem família. Tem várias histórias, né? Ali a gente pode pegar vários motivos, várias histórias diferentes, mas é uma coisa dura, né? Que a gente é duro de ver. Às vezes eu fico me colocando no lugar dele, falo, puxa vida, será que eu vou chegar nessa idade? E será que eu vou estar numa condição dessa? Né? Sem ter uma ajuda, sem ter alguém que pode amparar a gente, né? É difícil. A gente tem que ter a família como suporte. Isso é muito importante, né? O forte deve trabalhar pelo fraco, ele está falando ali, né? E na falta da família, a sociedade deve fazer às vezes, né? A lei da caridade. Aí o que a gente pode imaginar? Você vê ali cuidados, né, com os idosos, asilos que tem. E também a gente vê, asilo é um negócio assim, às vezes pode ser até ingrato, né? Mas às vezes a família não tem condição de cuidar. O marido trabalha, hoje em dia está difícil, né? O marido trabalha, a esposa trabalha, filho fica na creche o dia todo, quem que vai cuidar do idoso? Não, vamos pôr ele no asilo então, né? Mas às vezes ele fica no asilo, tem lugares que você coloca o idoso e no fim do dia você pega ele passa o dia só lá, né? À noite não. Mas tem uns que não, que ele fica, vamos dizer assim, internado direto lá, mora lá. Tem familiares que deixam eles lá e não vai nem visitar, quer nem saber. Às vezes, quando liga, como é que tá, precisando de alguma coisa, tá tudo bem, não tá, não quer saber se está sendo bem tratado, se não tá. E a gente viu esses tempos atrás na TV, eu não gosto nem muito de ver, mas a gente acaba vendo, né? Asilos que, do jeito que estavam maltratando os velhos, né, os idosos, sabe? Muito, muito maltratado mesmo, condições de higiene, apanhar, dormia no chão, as coisas assim absurdas, né? Então, assim, é lamentável a gente ver um ser humano tendo que passar por isso. Mas é lamentável também a gente ver um ser humano tratar um outro daquela maneira. Não, eu estou falando ser humano porque nós estamos falando de asilo, de coisa, mas tem animais também, tem uma série de coisas, mas nós estamos falando de pessoas aqui, por enquanto. Então, assim, é lamentável da gente ver isso. Como é que a pessoa pode chegar num nível desse? Uma pessoa idosa, que já não tem mais força, às vezes não tem condição de se defender, ela é agredida, todas essas coisas no asilo, é maltratada, come mal. Então, assim, é muito triste, né? É uma situação que a humanidade ainda precisa consertar. O tempo está esgotando, a gente tem que consertar o mais rápido possível, né? Comentário de Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que tem de abastecer a existência com o seu labor encontre e que se ocupar. E é que nem sempre ocorre. Quando a falta do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio supõe-se que seja possível, não será contínuo, e nesses intervalos o trabalhador precisa viver. Aí vamos... Precisa trabalhar, né? Eu lembro na época, era novinho ainda, né? Fui fazer faculdade de economia e falava um termo bonito, que para mim era a primeira vez que eu tinha ouvido falar, tal de break-even, né? Break point, é o ponto de equilíbrio entre oferta e procura. Então você, assim, produz uma certa quantidade de coisas, né? E você tem que ter consumo para aquelas quantidades de coisas. Mas nem sempre é assim que acontece, ele está falando ali, né? Um equilíbrio entre produção e consumo, mas esse equilíbrio supondo seja possível, supondo-se que seja possível, não será contínuo. Então, assim, tem épocas, quem viveu lá, acho que em 86, né, acho que era o Plano Cruzado, quanto mercadoria não faltava? Faltava o básico. Aí você ia comprar, não tinha. O que acontecia? Ou você tinha que pagar ágio, ou o preço ia para as alturas. Então, a situação era essa. Por quê? A pessoa queria comprar, mas não tinha produção suficiente. É disso que ele está falando ali, o equilíbrio entre produção e consumo. Às vezes o que acontece? Tem muita produção, mas a pessoa não tem dinheiro para comprar. O desemprego está grande, o dinheiro não está tendo, então ele não compra, acaba sobrando mercadoria, ou estraga, ou o camarada tem que abaixar bem o preço para poder viver, para poder vender, né? Desculpe. Então é isso que ele está falando ali, do equilíbrio, caso seja possível, mas não é. Ele fica variando sempre. É muito difícil você manter uma coisa correta, né? Sempre na mesma linha. E nesses intervalos o trabalhador precisa viver. Ou seja,
você tem produção, mas você não tem dinheiro para comprar. Por quê? Você não tem trabalho. Né? Se você não tem trabalho, você não tem dinheiro, você não faz o negócio rodar, não faz o negócio funcionar. Então é disso que se trata. O equilíbrio, às vezes, ele sai fora. Né? Então ele fica equilibrado por um tempinho, depois sai. Ou se quer consumir demais e não tem produto, porque passou por uma recessão até a indústria se recuperar, é isso que acontece. Ou se produziu demais, a recessão está grande, o cara não tem emprego, não tem trabalho, não tem dinheiro e não tem como fazer rodar a economia e, por consequência, tá aí, o ponto de equilíbrio não existe. Há um elemento que não se costuma considerar, sem o qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria. É a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar o caráter, que dá os hábitos. Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve causar espanto as consequências desastrosas que resultam disso? Eu achei muito legal essa frase, essa definição de educação, né? Formar o caráter que dá os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. É uma verdade. O que ele fala aí, vamos dizer que a pessoa não tem caráter, não tem moral. Essa pessoa jogada na sociedade para trabalhar, eles não vão medir consequências para poder subir na vida. Então, se tiver que pisar em cima de alguém, ele vai pisar desde que ele suba. Se ele prejudicar alguém na empresa, ele vai prejudicar para poder subir. Ou seja, vai fazer falcatrua com venda de produto. Como que está a formação hoje? Eu não vou comentar, é só para a gente refletir. Como que está? Será que o pessoal hoje está sendo formado nessa linha aqui? Educação, aí, o caráter, estão sendo formados nessa condição? Ou como que estão sendo formadas as pessoas hoje? Isso é só para a gente refletir. Não quero nem falar que está bom nem que está mal. Cada um tem o seu pensamento e tire suas conclusões pelo que a gente acaba vendo por aí, né? Então o caráter vai ser uma coisa muito importante para o futuro, para que a coisa seja conduzida, vamos dizer assim, de uma forma harmônica para todos, tanto para aquele que está praticando um ato, quanto aquele que está recebendo um ato praticado. A coisa tem que ter no mínimo a moral, para não se prejudicar ninguém. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. É isso aí, né? O que a gente comentou, né? Então, o dia que a gente tiver esses hábitos aí, o planeta Terra já não vai ser mais de prova e expiação, acho que já vai ter mudado, né? Outro dia eu comentei aqui, às vezes tem pessoas que não gostam desse tipo de comentário de outros planetas, né? Essas coisas assim, mas está na doutrina espírita. Na revista espírita que Kardec entrevistou um Bernard Palissy, que ele era lá de Júpiter. E é uma entrevista muito interessante. Ele pergunta justamente sobre os trabalhadores, como é que funcionava a coisa lá. E eles falaram que o homem lá não se sujeitava mais ao homem. Quer dizer, então ele não trabalhava mais para o homem. Quem trabalhava lá, a mão de obra braçal do planeta, eram os animais. Só que a gente não pode fazer uma comparação com os nossos, é diferente, né? Mas eram os animais que faziam o trabalho braçal. O homem não se sujeitava mais a trabalhar para o outro. Né? Não por orgulho ou coisa parecida, é porque os animais estavam lá na sua evolução, eles podiam trabalhar, podiam fazer, enquanto que eles se ocupavam de outras coisas, né? Como nós vimos na outra vez lá, que era auxiliar a gente. O pessoal que são espiritualmente menos evoluídos, eles, como são mais evoluídos, vêm auxiliar a gente. Né? Então, isso é uma entrevista que tinha lá, que tem que ser levada em consideração para a gente ter uma noção, né? Em Marte também, a mãe do Chico, no livro Marcas de uma Morta, ela traz a experiência de Marte, de Saturno, que ela foi. Humberto de Campos traz a experiência de Marte também. Então, assim, são coisas que estão na doutrina espírita, apesar de muita gente não gostar que se fala muito nisso, mas é a realidade e está na doutrina, né?
Então é assim, a gente tem uma ideia do que vai acontecer um dia com a gente se chegar naquele ponto lá, da educação ter uma moral bem elevada, bem desenvolvida. Então assim, ninguém mais vai querer prejudicar o outro. Aquele que tiver em necessidade, o outro vai querer socorrer ele, vai ajudar, mas isso de boa vontade, de coração, sem segundas intenções, tipo assim, eu vou ajudar porque eu vou ganhar um pontinho lá no céu. Não, aí já não ganhou ponto nenhum. Né? O negócio é ajudar assim, de vontade mesmo, de sair de dentro da gente, faz parte da gente. É assim que vai funcionar um dia. Nesse dia, com certeza, não vamos ser mais prova e expiação. Já vamos ser um planeta de regeneração, se Deus quiser. Aí, Jesus, uma frase bem legal, o pessoal reclamava de trabalhar no sábado, né? Os judeus pegavam muito no pé dele porque ele curava muito no sábado, né? Fazia os milagres dele no sábado. Então, eles reclamavam do sábado. E ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, Deus não parou de trabalhar em momento nenhum. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Não é parar de trabalhar porque, eu vou ficar de boa, vou ficar na folga, vou aproveitar do outro que está me sustentando ou que é rico, pode me sustentar. O familiar está numa situação melhor, eu vou aproveitar disso. Não, isso daí não está legal, né? Temos que trabalhar. Trabalhar não acaba matando ninguém não, a não ser que a pessoa abuse, né? Mas num caso de um trabalho normal como nós vimos, tendo a sua hora de descanso, a sua hora de pensar espiritualmente, numa evolução espiritual, isso aí é sadio, né? É isso aí, o trabalho dignifica o homem. Bom, encerramos. Vamos para a segunda parte nossa então. Então, como eu falei no começo, por favor, fiquem em oração pelos irmãos que vão estar na mesa. Eles precisam muito dessa ajuda. Vocês também, na hora do passe lá, façam seus pedidos lá na sala, tá bom? E Jesus, com certeza, vai nos auxiliar. Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença. Nós agradecemos muito. E olha que coisa interessante o assunto de hoje. Principalmente falando sobre os novos trabalhar pelos velhos. E o Reinaldo citou aqui no caso dos pais, né? No interior do estado de São Paulo, existia um fazendeiro lá, muito abastado, tinha uma fazenda maravilhosa. E ele tinha 2 filhos casados, ele ficou viúvo. E quando ele ficou viúvo, ele entrou em depressão. E aí ele foi procurar o socorro na doutrina espírita. Ele conseguiu se equilibrar através da doutrina espírita, através do espiritismo. Quando ele conheceu o espiritismo, ele começou a se desprender das coisas materiais. Como ele tinha os 2 filhos casados, ele pensou, eu não vou levar nada daqui, então eu vou passar a fazenda para os meus 2 filhos. Até que a fazenda estava no nome dele, todo dia vinha para ele ali um franguinho, um pudim, um guisado, sempre uma comidinha boa. A partir do momento que ele passou a fazenda para os 2 filhos, isso daí raliou. Dificilmente os filhos vinham ver ele, porque os filhos moravam fora da sede da fazenda. Olha o que aconteceu. Um dia aparece lá na fazenda, no curral, um homem, e esse homem carregava uma mala muito grande, e perguntou para eles, aonde está seu pai? Perguntou para o mais velho. Ele falou, meu pai quase não anda mais. Ele tinha ficado fragilizado, ele estava muito doente, quase não se levantava mais. Às vezes os filhos levavam uma caneca de leite para ele. Ele falou, preciso muito ver seu pai. Aí eles entraram com esse senhor no quarto. Quando entraram no quarto, esse senhor disse, compadre, olha, eu vim te devolver o dinheiro que você me emprestou. Porque eu estava em dificuldade, eu ia perder o sítio. E você me emprestou uma quantia vultuosa. Eu liquidei a minha dívida, mas eu precisei mudar de estado. Eu adquiri uma fortuna razoável e vim trazer o dinheiro para você com juros. E abriu a mala. Quando ele abriu a mala, os 2 filhos ficaram impressionados de ver a quantidade de dinheiro que estava dentro da mala. Aí ele pediu para os filhos colocar o dinheiro num cofre. Ele tinha um cofre no quarto. Eles colocaram o dinheiro no cofre. Ele mudou o segredo do cofre e falou para os filhos dele, esse cofre só vai ser aberto quando eu desencarnar. Antes vocês não vão abrir esse cofre. E tudo bem. Aí começou a voltar de novo. Um franguinho caipira, uma leitoinha. Aí as noras já vinham assear a casa. Quando ele estava quase no fim, ele chamou o filho mais velho e disse, olha, o segredo do cofre está dentro do travesseiro. Eu coloquei no enchimento do travesseiro. Você só abre o travesseiro quando eu desencarnar. Aí já enterraram o pai e já correram lá. Abriram o travesseiro. Quando abriram o travesseiro, estava lá o segredo do cofre. Quando eles abriram o cofre, eles tiveram uma surpresa.
Dentro do cofre estava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto no capítulo 14, onde Jesus traz: honrai pai e mãe. Honrai pai e mãe. Então, para nós ir embora, é muito difícil. Mas nós, quem é mais novo vai ficar velho, quem é filho vai ser pai. E é o que está falando aqui. E aí, para a gente ir embora, um amigo meu que é da Messiânica, eu considero muito esse amigo meu, ele ficou no Japão 2 meses. E numa região do Japão que ele ficou lá, ele disse o seguinte, que ele ficou numa casa lá, onde tinha um senhor muito idoso. Tudo que o filho ia tomar alguma decisão, o filho chamava o pai. Papai, o que o senhor acha? Ele não acatava muitas vezes aquilo que o pai falava para ele, mas ele respeitava a opinião do pai. Quantos filhos hoje não respeitam a opinião do pai? Quantos filhos hoje não querem trabalhar? Querem ficar às custas dos pais. Esse livro foi escrito em 1857. Ele está atualíssimo, porque o Espiritismo é a doutrina do progresso. Esse livro, quanto mais a gente lê ele, mais nós vamos aprender. Toda vez que a gente lê o mesmo pedaço do livro, o mesmo parágrafo, nós encontramos alguma coisa diferente, porque é Jesus na nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.